Boa noite, gente. Vocês estão bem? Ai, gente. Então, nosso pastor está de férias, né? Vocês já sabem, curtindo merecido descanso. Aonde? Na casa dele. Ninguém sentiu no coração de abençoar ele com uma viagem, então ele ficou por aqui. Também é por isso que meu cabelo está nesse estado deplorável, né? O barbeiro está de férias. Mas é uma alegria poder estar aqui. Hoje eu dei uma de belinha, vou trazer um tema, Deus nunca fez isso comigo, trazer um tema que veio durante a semana por uma notícia e acho que vai dar certo, acho que vai dar bom. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 1. Hoje Mike vai pregar comigo. Vai pregar comigo. Colossenses 1. Quero ler a partir do verso 15 com você. Acharam? Amém? Vou ler alguns versículos com você. Depois a gente vai fazer algo diferente do tradicional. A gente tem que aproveitar quando o pastor sai para fazer loucura, então fica aí, cara. Aproveitar que você chegou na hora, aproveita e fica. Colossenses 1, a partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Geralmente eu termino de ler a Bíblia e oro, uma oração aqui rápida, mas hoje vai ser diferente. Hoje, em cima desse texto extremamente poderoso, que você não deveria se contentar em gritar um grande glória quando terminar de ler ele, todos nós vamos orar. Uma outra coisa é que hoje é a primeira vez que eu prego depois de um momento complicado da vida da nossa família, depois do meu avô passar alguns dias. Hoje vai ser complicado, mano. Quando eu vi o Otávio com o filho aqui, me quebrou total, mano. Não dá. Aí o Matheus tocando bateria ali, vem Thomas todo orgulhoso, com um sorrisão na cara, olhando o pai. Pô, mano, hoje vai ser complicado. Mas vai dar bom, eu acho. E depois de 31 dias internado, com a família se revirando para conseguir estar no hospital, ele foi para casa no último domingo, teve alta, depois de botar o marca-passo, enfrentar várias coisas. E a gente pôde estar lá em família, sabe?
almoçando com ele, depois de um culto de ceia, sendo corpo lá com ele, sabe? Então, hoje eu tô meio assim, mano. Hoje eu tô meio Felipe das antigas, que chorava à toa, sabe? O do Antigo Testamento lá. E eu acho que hoje eu vou precisar de um tempo igual eu precisava aquele dia, aquela época. Para quem não é dessa época, vocês vão entender, ou talvez não, mas para quem é dessa época vai saber exatamente o que vai acontecer. E é louco porque Deus, do nada hoje, eu terminando o esboço, deu uma canção, uma música. E eu cheguei aqui no ensaio, estavam ensaiando, aí eu perguntei, quem escolheu essa música? E foi o Mike Baguncinho que escolheu essa música. E é louco, sabe por quê? Porque enquanto eu estava fazendo o esboço, Deus sussurrou no meu ouvido, o Mike vai pregar com você hoje. Então agora, eu queria pedir que se apagassem as luzes. E que o Mike, através do dom que Deus deu a ele, pregasse a nós, pregasse a mim. E que você pudesse fechar os seus olhos em adoração a esse que se entregou por você. Esse que é a primazia, que é o primeiro de todas as coisas, esse que é o cabeça. Vamos quebrar a liturgia, vamos fazer um momento de oração no início do culto mesmo, e daí? Mas eu queria que a igreja entrasse em devoção agora. Que você fechasse seus olhos e olhasse para Deus. Se você quiser se levantar, pode se levantar. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se quiser orar com alguém, pode orar também. Às vezes, durante o louvor, Deus te direcionou a orar com alguém. Mas agora nós vamos ter um tempo de devoção a Ele, que é digno. Mais um tempo. Estrada frente, já não há como voltar. O que era perto está tão longe, e o incerto no horizonte virá. Não há saudade, só memória, força pra continuar e virá. E virá. As pedras no caminho vão me
ensinar. Até mesmo os tropeços. Vou contigo pra qualquer lugar. Me mostra o endereço pra deixar tudo pra trás, pra deixar que não importa mais reconciliar, ficar em paz, 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 reconciliar, ficar em paz. Meu Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em meio às dores, às tempestades, às coisas fora do lugar, o Senhor continua no centro. Em meio aos nossos pensamentos incompletos, parciais, o Senhor continua sendo perfeito e tendo controle de todas as coisas, Pai. A minha oração hoje é que a gente entenda que sem o Senhor nós somos absolutamente nada. Um corpo sem cabeça é completamente inútil, Pai. Que a gente entenda que todas as coisas foram criadas por meio do Senhor e para o Senhor. Que o Senhor é a primazia de tudo, é o primogênito entre os mortos. E por meio do seu sangue na cruz, o Senhor nos reconciliou. E todas as coisas estão nas suas mãos, Pai. Todas as coisas estão nas suas mãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Continua aqui, hein, Mike? Fica aí. Vou começar a palavra. E se parar, parou. Mas quantos aqui entenderam a referência da arte? Só para eu entender quem ouviu falar da notícia, da frase só guilhotina. Bem poucas, né? Será que a gente está ficando meio alienado das coisas? Vou explicar para vocês, dar um contexto breve. Pode deixar a luz assim, tá ótimo. É literalmente fazer o contrário do que eu falei. Um grande empresário que já demitiu muitas pessoas em TV aberta, através de um programa de TV, que já teve muitos aprendizes. Ele casou com uma modelo influencer famosa.
algumas décadas mais jovem que ele. Ele teve uma filha. Essa filha tem 5 anos. E eles fizeram uma sessão de fotos. Todos ali bonitinho, posados. Tudo bem bonito, bem clean, bem minimalista. Em tons de branco e azul. Eu sou designer, eu reparo essas coisas. Mas a esposa dele, uma modelo e influencer muito inteligente, trabalhou com um ponto de cor específico, um tom laranja, em 2 bolsas. A bolsa que ela usava e a bolsa que a filha dela, de 5 anos, usava. Foto linda. 3 com olhos belos, olhos claros, verdes, azul. E isso não tem problema nenhum, tá, gente? Mas as pessoas, em vez de olharem a família, elogiarem a família, a beleza daquela família, chamaram a atenção uma única coisa: a bolsa que a menina estava segurando. Era uma bolsa Fendi, é assim que fala? Só para eu saber. Não tenho sotaque, nunca comprei coisa cara assim. A bolsa que a menina segurava custava 14 mil reais. Ainda custa, né? Talvez tenha ficado até mais caro agora, sei lá. Então começaram a hatear o post. O post foi compartilhado por vários perfis de fofoca em várias redes sociais. E em um desses compartilhamentos de uma rede de fofoca, uma pessoa vai e comenta: os bolcheviques tinham razão. Não vou me ater ao contexto histórico e tal, mas remetendo à Revolução Francesa. E logo após, logo embaixo, uma outra pessoa, um homem, um professor aposentado de uma universidade federal, comenta 2 palavras que mudaram a vida dele para sempre. Ele comenta: só guilhotina. A resposta dele viraliza, ele apaga o post. Ele apaga a resposta, né? Mas aí já era tarde. A internet, para acabar com a sua vida, precisa só de 10 segundos, nem de muita coisa. O print sempre será eterno. Já era. E a partir daí, começa a grande discussão do porquê ele falou isso, o que ele queria dizer. A família vai se pronunciar, falar que é hate, que ele queria a morte da filha, da menina, porque ela tinha uma bolsa de 14 mil reais. Mas por alguns dias dessa semana, esse era o assunto. Só guilhotina. Depois, alguns dias depois, o professor vai se pronunciar, falar que era uma ironia. Mas eu, como alguém muito irônico, aprendi na minha caminhada que ironia é para poucos. Poucos sabem ser irônicos e poucos entendem o lugar de ser irônico. Uma coisa que eu tenho certeza é que rede social não é lugar para ser irônico. Mas esse professor e essa postagem, a repercussão que isso teve, me fez pensar em muita coisa. Eu sou alguém que gosta de pensar. E enquanto esse assunto tomava muito as redes sociais e tal, aconteceram várias coisas no nosso país, né? Na terça-feira, que foi mais ou menos quando esse assunto estava mais em alta, o Senado brasileiro botou na pauta para votar a conhecida, a famosa PL dos cassinos. Você já ouviu falar disso? A PL dos cassinos busca regulamentar o jogo de azar no Brasil. O jogo do bicho, máquina caça-níquel, e permitir que no país comecem a se abrir cassinos legalizados. Um país que tem sofrido nos últimos 5 anos por conta das bets, onde a porcentagem de pessoas que recebem o Bolsa Família e que gastam 40% ou mais desse benefício nas bets, no tigrinho, tem crescido cada vez mais. Onde o vício em jogo se tornou um problema pandêmico no nosso país. Onde as classes C e D, principalmente, têm ficado extremamente endividadas, buscando ganho rápido.
nessas plataformas que são ludibriados pela influência de influencers, sei lá. Nesse contexto de país, o Senado, que é a última instância antes de ser corroborado pelo presidente, ia votar para liberar cassinos, caça-níqueis, jogo do bicho. Os bicheiros vão ficar muito felizes com isso, né? Eu tenho que pagar imposto agora. Ele, por falta de quórum, ou seja, por falta de pessoas presentes no Senado, existiam 56 pessoas presentes no Senado, decidiu adiar a votação dessa pauta. Mas existem coisas acontecendo no nosso país que são muito mais sérias do que o valor da bolsa da filha da influência. Ah, mas com 14 mil ela conseguiria alimentar uma família por pelo menos um ano. Conseguiria, mas ela vender a bolsa dela para isso não faria tanta diferença. Não é errado ela ter a bolsinha. Eu coloquei a bolsinha ali. Vocês viram? Tá ali. Não é errado. Cara, eu sou pai. E quem é pai aqui tem vivido claramente aquele texto da Bíblia onde diz: e vocês, se vocês que são pais, se o filho pedir, não dariam coisas boas a seus filhos? Sim, com certeza. E se eu fosse esse empresário, essa influência, e eu tivesse a condição de dar uma bolsa de 14 mil para uma filha minha, eu daria. Porque eu quero dar coisas boas aos meus filhos. O problema não é esse. Não adianta criticar o fim da pirâmide, sabe? Não adianta criticar o cara que já está lá rico. Não vai fazer diferença, mano. Guilhotinar eles não faz diferença nenhuma. O que o Brasil precisa é começar a prestar atenção no que realmente importa. Aí alguns dias da semana vão avançar. E aí também, olha que interessante, né? Todo mundo que fez o Aprendiz no Mundo resolveu dar a louca essa semana, né? O inventor do programa Aprendiz, que por acaso governa a maior nação do mundo, resolveu tarifar o Brasil, o famoso tarifaço. Esse vocês ouviram, né? Meu Deus, ouviram mesmo? Aí vai aquele homem com pouco cabelo, aquela aparência esquisita, aquele bronzeado laranja, igual um Simpson que deu errado. Fala, agora é 50% e tudo vocês mandar para cá. E manda com uma cartinha, mandou um correio elegante, época de festa junina, julina. Ele pensou, vou mandar um correio elegante. Uma cartinha safadinha. Mas o problema é que o brasileiro ama seus extremos. Em vez da gente discutir as consequências e como resolver o problema, a gente quer decapitar um culpado. E aí se levanta, não, é culpa do Nine. Ele perdeu um dedo, agora tem que perder a cabeça. Não, é culpa do homem lá do bolso, do homem da arminha, do pai da família tradicional, é culpa dele. Tomou uma facada, agora tem que tomar outra. E assim o brasileiro vive, não querendo resolver os seus problemas, mas querendo arrumar culpado para todos eles. E quando a gente olha isso e traz isso para a nossa vida, esse é o contexto nosso, como sociedade e também como cristão, como igreja. A gente está tão fascinado por ser definido por algo que fazemos, que hoje tudo que a gente quer é abraçar uma causa, uma bandeira, uma palavra e viver em cima daquilo ali. E quem é contrário merece a guilhotina. Quero longe de mim, quero distante, eu rejeito. E o que a gente mais vê hoje é que nessa sociedade onde ninguém sabe o que é e todo mundo procura desesperadamente algo para se definir, seja a sua sexualidade, seja a sua forma de pensar, seja a sua ideologia política, as pessoas se abraçam a isso e vivem em cima disso. Isso é o discurso da vida delas. Mas se tirar isso, elas não são mais nada. Suas causas e seus ideais definem quem eu amo e quem eu odeio. Mas existe um grande problema quando a gente fala do cristianismo. Porque enquanto a gente quer guilhotina para aqueles que a gente odeia,
a gente tem um Salvador que veio entregar a sua própria cabeça aqui. Enquanto a gente deseja a morte para aqueles que são contrários, enquanto a gente abraça nossas causas políticas e odeia nossos pais porque pensam politicamente diferente de nós, vem um Cristo que se entrega por mim e por você. Onde foi que a gente errou? Onde foi que a igreja se perdeu do principal? O cabeça. Tem algo que esse texto vai ensinar. Ele é o cabeça e nós somos corpo. Antes de entrar nisso, para vocês não acharem que eu estou viajando muito, eu quero explicar o contexto de Colossos, essa cidade na qual está destinada essa carta. Colossos era uma cidade de foco comercial, mas ela estava em decadência. Ela fica no meio do território entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Ela tem influências judaicas, orientais, gregas, asiáticas. Ela é essa confusão, tipo o Brasil. Ela é essa confusão onde tem um monte de gente diferente, pensando diferente, de cor diferente, de raça diferente, e a gente está tudo aqui. Colosso era isso. E quando Epáfras leva o evangelho a Colossos e implanta a igreja lá, a igreja começa a sofrer com esses vários ideais e culturas que existiam ali misturados. E aí tinha gente extremamente da raiz judaica falando: a salvação vem pela obediência da lei. Guarda o sábado, tem as festas, os sacrifícios. Mas aí também tem a influência filosófica grega e relativismo de todas as coisas. Aí vem o misticismo asiático e o povo começa a adorar anjo, adorar espírito. Vem um monte de influência. O asceticismo, que vai falar que o nosso corpo é mal. E por isso, não vale a pena lutar muito contra o mal. O nosso corpo é mal. A gente tem desejos. Essa loucura que Colossos vivia. E Epáfras, que implanta a igreja, então vai encontrar, não se sabe muito bem como, Paulo na prisão. A gente não sabe se foi uma visita, a gente não sabe se ele foi preso no meio do caminho. O que a gente sabe é que Epáfras vai virar para Paulo e falar: cara, a igreja de Colossos está uma loucura, mano. Eu tenho tentado pregar a palavra da verdade, mas tem um monte de gente se levantando e falando sobre suas ideias, sobre o que pensa, sobre o que acha, e as pessoas estão indo, estão se deixando levar. O que eu faço, Paulo? E Paulo dá uma simples resposta. Lembre a eles, como ele diz nesse texto que nós lemos, que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Tá, mas e aí? Ele está acima. Nós somos corpo, obedecemos o cabeça. Lembre a eles que ele foi o primeiro e através dele tudo foi criado. Sabe, todas essas ideias e culturas, tudo foi criado através dele, por meio dele. E sabe de uma coisa? Tudo isso é para ele. Mas aí tu está me deixando mal, pode ter falado Epáfras, né? Aí todo mundo vai achar que pode fazer o que quiser. Não. Quando a gente tem um cabeça, tudo que fazemos ou pensamos está sujeito à forma que ele pensa, a forma que ele vê as coisas. O lembrete de Paulo para Colossos é o lembrete para nós. Qual é a sua causa? Qual é a bandeira que você tem levantado? Essa causa e essa bandeira tem que estar completamente sujeita àquele que é o cabeça. Mas se sujeitar ao cabeça é complicado. Porque quando uma igreja, quando o corpo dele nessa terra se sujeita a ele, a igreja faz um estrago, mano. A igreja faz um estrago. Quando a igreja obedece ao seu cabeça, a igreja faz um estrago. Então por que a gente não tem feito estrago? Porque a mesma sociedade, onde os seus representantes de mais alto escalão iam votar para liberar cassino e jogo do bicho, coisa que na nossa cidade, Teresópolis especificamente, já fez e faz tanto estrago. Por que isso está sendo votado?
Por que a igreja não está se movendo? E aí meia dúzia de pastores se levantam, mas também não sabem falar muito bem por que a gente é contra. É jogo de azar. Isso é errado, mano. Igreja, entenda uma coisa. Se você é cristão, está no Tigrinho, está fazendo aposta esportiva, você está pecando. Vou deixar aqui bem claro para você, tá? Você está pecando. Está com pressa de ganhar dinheiro por quê? Está desesperado por quê? Sabe? Mateus 6, verso 22 e 23. Em meio ao Sermão do Monte, Cristo vai olhar para as pessoas e vai falar o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, iluminado. Mas se forem maus, todo o seu corpo será trevas. Isso é muito profundo, mano. Porque os olhos são os guardiões da visão do cabeça, mano. E quando a gente olha para o corpo e não vê esse corpo iluminado, talvez seja um indício de que Deus não tem sido nosso cabeça. E aí tudo fica suscetível. Aí botar 10 reais no meu time fazendo 2 gols ou mais não parece mais tão errado. Comentar algo extremamente ridículo numa postagem não parece mais tão errado. Se vender em troca de alguns trocados para uma mentira não parece mais tão errado. Eu aconselho muito vocês a procurarem estudos que têm sido feitos sobre o problema das bets no Brasil, mano. Para você ter uma noção bem pequena, as casas de aposta existem há muitas décadas. Mas elas eram todas erradicadas lá fora do país. Mas o brasileiro tem acesso a isso há muito tempo. Mas você sabe aonde as casas de aposta concentravam as suas publicidades dentro do território nacional? Por muito tempo foi assim. Nos sites de pornografia. Quem já viveu o vício vai lembrar de um bannerzinho de bet, de um pop-up de tigrinho aparecendo, enquanto você estava querendo ali terminar o que você estava fazendo. Depois disso, essas propagandas de bet foram para outro tipo de site. Site de streaming pirata. E lá estão até hoje. Por último, elas entenderam uma última camada que poderiam alcançar: os influencers. É muito interessante você olhar esse escalonamento. Primeiro vamos naqueles que estão com a cabeça corroída pelo vício. Porque quem é viciado é suscetível a outros vícios. Num segundo momento, vamos colocar nossa publicidade naqueles que são suscetíveis a coisas erradas. Porque por mais que você se faça de bobo, você sabe que o Futimax não é certo. Por mais que você se faça de bobo, você sabe que o IPTV de 15 conto está errado. Você sabe que os sitezinhos que você usa para ver a tua série tá errado. Ah, então vou ter que pagar Netflix, Prime Video. Mano, esse é o peso de ser crente. Ser crente custa tudo. Inclusive pagar mais de 100 reais em streaming para você ver suas sériezinhas. Então, depois de alcançar os suscetíveis a vício e o suscetível às coisas erradas, ele vai para a camada mais alienada. Aqueles que têm seus influenciadores como seus deuses. Não, fulana falou que é bom e que está pagando, eu vou. Não, mas olha o print do celular dela, está pagando o vídeo que ela postou. Mano do céu. O problema é que o povo cristão esqueceu de ser influência, sal e luz dessa terra e passou a ser influenciável demais. Se fosse por Cristo, que é o cabeça, tudo bem. Mas uma igreja onde a cabeça é a Virgínia está fadada ao fracasso. Vai dar ruim, mano. O meu Salvador morreu numa cruz. Ele não ganhou dinheiro enganando milhões.
O meu Salvador pregou a miséria que ele viveu em verdade. E não ganhando 30% da sua perda. Mano. Pega o teu celular e para de seguir essa galera, mano. Tu tá viciado em ser alienado, cara. O tempo que tu tá perdendo, sendo enganado por quem você escolheu te enganar, é o tempo que poderia estar se entregando àquele que se entregou em espírito e em verdade, mano. A igreja vai caminhar para o fracasso enquanto vocês forem pastoreados pelo seu Instagram, mano. Cara, eu sou designer. E semana passada, depois de chegar pro culto, eu sentei na cama com a Willa e a gente teve uma conversa. Eu odeio rede social. Eu mal respondo o WhatsApp. Eu só tenho o Instagram para ver notícia de esporte e referência de design. Mas eu não quero mais isso, mano. Tô ficando completamente congestionado, me perdoe. Eu falei, Willa, meu amor, eu vou trocar de profissão, mano. Eu sempre tive o sonho de ser ilustrador. Eu desenho desde pequeno. Eu sempre fui muito tímido. Então minha mãe fala que eu me comunicava através do desenho desde sempre. E desde sempre eu sempre entendi que esse era o meu caminho. Pode não parecer, mas esse ser humano tem o sonho de ilustrar e escrever histórias infantis. E eu falei, amor, não sei como eu vou fazer. Eu sei que isso vai talvez ferrar a gente financeiramente. Mas não dá mais pra eu ser tão hipócrita, mano. Eu odeio a rede social. E eu tô trabalhando pra isso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E o que eu tô querendo dizer é, Deus está querendo levar a igreja a um ponto onde a gente vai se movimentar, mano. Se estão enganando o povo que eu amo, que é a igreja, eu não vou aceitar mais estar lá, mano. Mas não, a gente quer ser aceito. A gente quer estar entendendo que está no hype. Quem está no hype é Cristo, mano. Porque está no mais alto dos céus, assentado no trono, mano. Mas na segunda-feira, quando a gente volta para casa, a gente vai pensar, poxa, mas e aquela fofoquinha na Choquei que eu tava acompanhando, mano? Mas talvez o seu problema não seja a rede social. Tudo vai voltar à rede social. Mas talvez o seu problema seja uma causa. E, mano, entenda, causas são lícitas, tá? O cristão tem que ser antirracista e ponto. É a criação de Deus sendo ofendida. Não pode, mano. Então, se você é cristão e vê um ato racista, você tem que se levantar contra e ponto final. O cristão tem que defender as mulheres, sim. Então, se você vê um otário olhando para trás para ver a bunda de alguém, você tem que olhar na cara dele e olhar feio mesmo, mano. Eu tive muito medo de apanhar na rua por conta disso, mas Deus não permitiu eu apanhar até agora, então não vai permitir. Eu com esse 1,70 suado, depois de muito tratamento hormonal, olho um cara de 2,5 metros, bombado, olhando a bunda de alguém, mas eu olho feio. Olhando, orando para Deus, manda os anjos para cegar os olhos desse homem, para que ele não me veja. Mas eu não posso aceitar que a minha esposa tenha medo de sair na rua, mano. Eu não posso aceitar, eu não posso. Sabe outra coisa que você talvez se escandalize, mas você não pode aceitar? Que gays continuem morrendo simplesmente por sua escolha sexual, mano. Você não pode aceitar. Você não pode ser, como cristão da tua família, aquele que vai excluir o teu primo gay, não, mano. Você não tem esse direito. Você tem que ser o primeiro a abraçar, parceiro. O primeiro a olhar no olho e falar, eu te amo. Ah, mas ele vai para o inferno. Mas sendo rejeitado por você, ele também não vai caminhar para perto de Deus, não, mano. O cristão abraçou as suas causas e começou a condenar todo o resto.
E foi assim que a gente fez muita coisa nos últimos anos, inclusive escolher presidente. O cristão tem que parar de ser leigo e faccioso. O nosso povo, o povo cristão, é o povo que mais lutou por ensino em toda a história. O protestantismo começa com um homem gritando: ei, vocês estão lendo coisas que o povo não está lendo e eles têm que ter acesso. Mas a gente gasta nosso tempo no Instagram. Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você sentou com a tua esposa ou com a tua namorada e conversou sobre algo que não esteja relacionado a série, filme ou rede social? Satanás é um cara muito inteligente, mano. A gente subestima ele. Ele entendeu que essa frase, só a guilhotina, é a principal estratégia para acabar com o povo de Deus. Como acabar com o povo? Corte fora o cabeça. É assim que a igreja tem vivido. Nosso cabeça não é mais Cristo. A gente tem colocado nossas ideologias, nossas vontades, nossos desejos como cabeça. A nossa visão não é mais luz. Porque a gente olha com os olhos dos nossos influenciadores. A gente olha com o olhar da nossa mágoa. A gente olha com o olhar da nossa dor. A gente olha com o olhar da nossa rejeição. É claro que vai dar errado. É por isso que igrejas se dissipam. É por isso que você saiu da última igreja que você estava. Você só olhou com o olhar do magoado, do ofendido. Mas o homem de dores se permitiu ser ofendido por você, mano. Foi por isso que você brigou pela última vez aí com a tua mãe, com o teu pai. Foi por isso que você parou de falar com a sua mãe e seu pai. Foi por isso que você terminou relacionamentos. Porque o que importa é você. O que você sente, o que você acha. Mas Cristo tem a primazia de tudo. E todas as coisas estão sujeitas a Ele. Então você quer lutar pela causa antirracista? Eu quero lutar contigo, mas com Cristo à frente disso. Quer lutar pelo direito das mulheres? Eu quero lutar contigo, mas com Cristo à frente disso. Quer lutar pela causa LGBTQIAP+? Eu quero lutar contigo, mas com Cristo à frente disso. Mas a gente não quer botar Cristo na frente. A gente não obedece nem às direções da nossa igreja, do nosso pastor. A gente continua chegando atrasado em culto, continua faltando restore. A gente continua ignorando o que a igreja tem feito para ser um corpo bem ajustado. Cristo está sendo ignorado, mano. Cristo tem se tornado uma alegoria nos nossos domingos. E enquanto ele for só uma alegoria, ele não vai direcionar o que a gente vê. O meu convite para você nessa noite, cara, é entender que Deus quer que a igreja faça a diferença nessa terra. Cara, você pode até ser o escatocrente que já sabe que isso aqui não vai terminar bem. A gente sabe que a gente vai ser perseguido. A gente sabe que a gente vai ser humilhado. A gente sabe que vai dar ruim no final. Mas no final desse pequeno momento, porque a minha história, não sei a de vocês, mas a minha história não acaba aqui não, mano. A minha história vai terminar com um banquete eterno, velho. E é isso que vai me motivar. Porque as guilhotinas que a gente tem entregado ao mundo para matar aqueles que são contrários, rejeitar, essas guilhotinas são nossa, povo de Deus. Porque aqueles que ouvem desde sempre que serão mártires, somos nós. Aqueles que ouvem desde sempre que vão morrer por aquilo que creem, somos nós. Então, a guilhotina que ofereceram para a filha da influencer com a bolsa de 14 mil não é para ela, é para mim. Cristão que quero parecer com Deus nessa terra. É para você, mano. A gente não pode mais aceitar ficar longe do cabeça, cara.
A gente não pode mais aceitar ser um corpo guilhotinado, cara. A gente não pode mais aceitar ser guiado por qualquer falsa doutrina. Porque senão nós vamos continuar sendo uma simples massa de manobra na mão de interesseiros que querem lucrar com o que a gente vive aqui. Você, cristão, foi comissionado por Deus a fazer parte de algo que vai mudar a eternidade de muita gente. Mas você só está pensando em botar 10 no tigrinho para garantir o rolê de sábado à noite, cara. Você só está pensando nas suas dores e nas suas causas. O cristão se torna inútil quando ele para de olhar para o para sempre, mano. Qual foi a última vez que você parou e olhou para a sua vida do jeito que ela tá? Pode estar desesperadora a situação, mas fitou os olhos no que era eterno. Qual foi a última vez que em meio ao caos você sentou na sua cama e sorriu pensando: toda a dor é por enquanto. Ah, mano, eu vou viver o dia que vai durar para sempre, cara. E eu quero viver com vocês, mano. Ah, mano, eu não vou preocupar com o futuro mundo que meu filho vai viver. Meu filho vai ser sal e luz nessa terra, mano. Meu filho vai crescer sabendo que vai ser perseguido, humilhado, rejeitado e morto. Ele vai. Meu filho vai crescer sem ter vergonha disso aqui, cara. Nem que eu tenha que ser aquele que ele vai ver morrer, mano. Cara, o que Deus tem mais gritado em mim é: vocês estão formando a igreja que vai me ver voltar. Eu acho que eu não vou ver. Eu sou um velho de mente com 33 anos de idade, mas eu estou criando um filho que vai ver e vai entender que aquele que vai vir sobre as nuvens é o Rei dos Reis, mano. E isso começa com onde estão seus olhos hoje. Isso começa com você parando de enfocar o seu ego. Ah, mas me magoaram. Cara, que se dane. Alguém todo-poderoso já levou sobre si as nossas dores, mano. Ah, mas eu tenho sofrido perseguição, dores, luto. Meu Deus já sofreu isso tudo. E a boa nova é que ele ressurgiu entre os mortos e abriu um novo e vivo caminho. E é nesse caminho que eu vou trilhar, cara. Porque a gente pode até não ser feliz 100% como sonhou nessa terra, mas é uma promessa de gozo eterno, mano. O que eu quero trazer como mensagem para vocês hoje é muito simples. A gente deve voltar a clamar por Cristo. A igreja não tem mais o direito de não clamar mais por Jesus. A igreja não tem mais o direito de não clamar mais Maranata. A igreja não tem mais o direito de não falar mais que Ele é o Rei dos Reis. É o Cristo que você serve. Ele é Rei dos Reis. Ele é soberano. Ele é o primeiro. Ele é a primazia de todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas. Esse é o Cristo que você crê. Porque se fosse, a igreja reagiria diferente. E é isso que me dói e me preocupa. Porque debaixo de todo entendimento que você tem, em cima, na verdade, existem grandes camadas de obrigações e obrigações e obrigações. Existem grandes camadas de dores e de coisas que você não está disposto a abrir mão. Jeito do céu e começando aqui. Jeito do
do céu e começando aqui, bem dentro, com os pés nesse chão. Eternidade invade o tempo. Do jeito do céu e começando aqui, com os pés nesse chão. Eternidade invade o tempo. Eternidade invade o tempo. Do jeito do céu e começando aqui, bem dentro, com os pés nesse chão. Eternidade invade o tempo. Na terra daqui eu vivo, a terra do céu. Deus está falando de reconciliação essa noite. Pessoas que precisam se reconciliar com aquele que é o cabeça, que se deixaram afastar por conta de mágoas, de dores, ou simplesmente a frieza bateu, os problemas vieram, as dores vieram, e aos poucos aquele amor que você tinha foi ficando de lado e o cabeça foi escanteado. Deus está falando de reconciliação. Eu queria que você buscasse, se é contigo que Deus está falando hoje, reconciliação. É tempo de voltar a se ligar ao cabeça de todas as coisas. É tempo de retornar a Ele. É tempo de voltar a ser corpo. Talvez na tua caminhada você tenha se ferido tanto com a igreja que talvez tu não acredite mais nisso aqui. Talvez você não acredita mais que homens e mulheres podem estar entregando sim a vida completamente para viver um evangelho. Talvez você foi tão ferido por lugares, igrejas sujas, que você não crê mais em pastoreio, em liderança. Talvez você esteja tão magoado que não consegue mais ouvir Deus, ou acha mais seguro viver Deus na sua casa. Deus está falando de reconciliação. E eu queria que o Mike continuasse cantando e tocando, e que agora a igreja se colocasse em intercessão por isso. Que se os intercessores quiserem começar a circular pela casa, fiquem à vontade. Se Deus está dando palavras a algumas pessoas direcionadas a outras, fiquem à vontade. E se você for o alvo dessa palavra de reconciliação e se sentir movido a um ato público de reconciliação com a fé, fique à vontade, o altar está aqui. Nós não queremos olhar para você, mas existe alguém olhando e querendo receber esse ato contigo. Reconciliar, ficar em paz. Reconciliar, ficar em paz.
As pedras no caminho vão me ensinar, até mesmo os tropeços. Vou contigo pra qualquer lugar, me mostra o endereço pra deixar tudo pra trás, pra deixar que não importa mais reconciliar, ficar em paz, reconciliar, ficar em paz, em paz. Vento no rosto, estrada à frente, já não há como voltar. O que era perto está tão longe, e o incerto no horizonte virá. Não há saudade, só memória, força pra continuar e virar, e virar. Queria que o louvor viesse aqui. E que agora, em meio aos louvores de Maranata, Ele vai agir. Ele vai fazer grandes coisas. Eu queria que a igreja se colocasse de pé e adorasse com intencionalidade o Senhor. Continuando nesse espírito intercessório, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. E, cara, Deus está me incomodando sobre pessoas que vão fazer esse ato público. Então, não tenha vergonha. Se for contigo, reconciliação, não tenha medo de vir à frente. Essa igreja quer te abraçar.
Igreja, esse clamor da sua noiva. Eu te amo mais que tudo. Volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero mais que tudo. como igreja clamamos Maranata, Pai. Maranata, vem sobre nós, Pai. Vem confrontar o teu corpo aqui nessa terra. Vem com os teus olhos de luz mostrar como nós não temos sido luz, Pai. Aponta o caminho, Pai. Aponta o caminho, Pai. Aponta o caminho, Senhor. Nós não queremos mais nos afastar de Ti, Pai.
Nós não queremos mais nossos olhos nas coisas desse século, Pai. Nós não queremos mais os nossos olhos fitos em nós mesmos, Pai. Queremos olhar como o Senhor vê. Queremos olhar como o Senhor, Pai. Queremos olhar como aquele que criou todas as coisas, Deus. Queremos olhar como aquele que tem a primazia de tudo, Pai. Queremos olhar como o Senhor olhou do alto da cruz com compaixão. Nós queremos olhar como o Senhor, Pai. Queremos olhar com os teus olhos, Deus. Nós não aceitamos mais ser um corpo decapitado nessa terra. Nós não aceitamos mais, Pai. Nós não aceitamos mais nenhum outro senão o Senhor. Considere também essa canção, o Senhor falando para você: volta para mim, volta para perto, volta para onde você não tinha que ter saído, volta para onde a graça do Senhor habita, a presença do Senhor habita. Mais que tudo, volta pra mim. Eu te amo mais que tudo. Ele entregou a vida por você.
Obrigado, Senhor, pelo seu doce espírito e sua doce presença, Pai. Obrigado pelo espírito que acalmou a tempestade. Obrigado pelo espírito que nos ensina a descansar. Obrigado pela sua doce e real presença. Obrigado por ser aquele que acalma os nossos corações, Pai. Obrigado por ser aquele que põe ordem em nossa mente. Obrigado por ser aquele que fala. Obrigado por ser o cabeça. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor fala. Obrigado por ser o cabeça. Obrigado por pensar as coisas mais altas. Obrigado por estar acima de tudo, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Essa é a oração de gratidão que essa igreja faz. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor é amoroso, não se esquece de nós e nem nos abandona. O Senhor vê seu corpo indo por caminhos tortuosos e chama de volta. O Senhor sonda nossos pensamentos perigosos e nos chama a atenção para os seus olhos. Obrigado, porque o Senhor é aquele que diz: eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Obrigado por ser o sumo sacerdote e o rei dos reis. Obrigado por ter seu caráter imutável. Obrigado por ser um rei justo e amoroso. Obrigado, Pai. Obrigado porque desde sempre o Senhor decidiu nos conceder a sua graça. Obrigado porque desde sempre o Senhor, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, decidiu criar um caminho de volta, Pai. Obrigado pela mesa que nos aguarda. Obrigado. Obrigado, Pai. Como igreja, nos comprometemos a ter o Senhor como cabeça, hoje e sempre, Pai. Como igreja, nos comprometemos a sermos relevantes. Nós não queremos mais a condenação dos que pensam diferente. Nós não queremos mais a rejeição dos outros. A guilhotina é nossa. A guilhotina é nossa. É a nossa vida que queremos entregar em amor, como o Senhor entregou. E nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado. E que a graça de Deus Pai, as doces consolações do Espírito, sejam com a igreja que tem Cristo como cabeça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.